Você fez estação de monta, soltou o carneiro com as suas ovelhas, cuidou da nutrição, mas as ovelhas não emprenham. E aí bate aquela dúvida, o que mais que eu devo fazer? Hoje eu vou te falar de 3 causas que algumas pessoas não consideram, mas que podem ser o que está travando a reprodução no seu rebanho. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ajudo a transformar a sua criação num negócio rentável, com estratégia, clareza e resultado para se tornar uma referência na sua região. E se você gosta desse assunto, já deixa seu like aqui no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você sempre vai receber as notificações de novos vídeos. Essas 3 causas que eu vou te falar aqui agora, elas podem ser meio invisíveis para quem não enxerga além do básico, mas elas podem te explicar por que mesmo com tanto esforço, às vezes o resultado não vem, não aparece. Então, bora entender o que realmente pode estar travando a reprodução no seu rebanho. Primeira causa, fotoperíodo da ovelha ou estacionalidade mal conduzida. O que é isso? A ovelha é um animal que ele é estacional, ele depende da estação do ano, ele depende das horas de luz do dia para entrar no cio. Então, ela precisa do estímulo da luz para que o sistema reprodutor dela produza os hormônios corretamente e ela entre no cio com regularidade. É o estímulo da luz natural que influencia o ciclo da ovelha. E tem muita gente que organiza a sua estação de monta sem levar em conta essa condição, sem levar em conta o impacto da estacionalidade sobre a reprodução da ovelha. Resultado disso, vai ter épocas onde as ovelhas não entram no cio. Se entram no cio, o cio pode ser de baixa qualidade, ou seja, elas não emprenham. Elas podem produzir óvulos de baixa qualidade nesse período, podem emprenhar e ter absorção embrionária. Elas não vão responder corretamente, resultando numa baixa fertilidade. Você pode ter uma alimentação perfeita, pode ter o carneiro em boas condições, pronto para reproduzir. E mesmo assim, as fêmeas podem não entrar no cio, porque o corpo delas entende que ela não está pronta para isso, ela não está no período de reprodução. E o que fazer para eliminar esse problema? Primeiro, a gente tem que entender que existem raças que são estacionais e raças que são menos estacionais, ou seja, são raças que nós temos raças que têm mais influência desse fotoperíodo, dessas horas de luz por dia, e tem raças que têm menos influência, chegando a não ser estacionais. Assim como a gente tem locais no Brasil onde a gente tem mais variação de horas de luz do dia do que outros locais que praticamente é o mesmo período de luz no dia durante o ano inteiro. Não tem pouca variação de horas de luz do dia durante o ano inteiro. Tudo isso vai influenciar a reprodução do animal. Qual é a raça do animal que você cria, qual é o local que você cria. Para quem trabalha com raças mais estacionais e está em regiões onde tem maior variação de horas de luz no dia, procurar fazer a estação de monta respeitando essa época, esse ciclo natural da espécie. Nesse período você vai ter maior fertilidade, maior taxa de prenhez. É aquele período, dependendo da raça, que vai ali do final do verão, outono, início do inverno, que é quando os dias começam a encurtar. Você pode usar também estímulos nutricionais como o flushing para melhorar essa qualidade de ovulação, para melhorar a qualidade do óvulo, melhorar a taxa de prenhez, melhorar a taxa de implantação desses embriões. Você também pode utilizar protocolos hormonais, principalmente quando se trata de raças mais estacionais, em locais onde a gente tem essa maior variação de horas de luz, ou seja, tem maior influência da estação do ano sobre os animais. Então, se você quer fazer o ciclo de reprodução fora do período da estação de monta, pode-se utilizar protocolos hormonais usando hormônios que são comercializados para esse fim. Assim você consegue induzir o cio dos animais fora da estação de monta. E você deve evitar iniciar a estação de monta em período que não é natural da ovelha, está fora da estação de monta, sem que você tenha um desses recursos, sem que você utilize um recurso para que esses animais ciclem melhor. Causa número 2, desgaste fisiológico da ovelha. Isso às vezes passa meio batido, é uma coisa meio invisível, mas que é fatal para a reprodução. Às vezes a ovelha parece bem, mas ela passou por partos seguidos sem ter um descanso entre partos, um intervalo entre partos muito curtos, principalmente quando a gente fala de animais que não são estacionais, falando agora de outro tipo de animal. Mas também nos animais estacionais, às vezes você sobrecarrega a sua ovelha. Você faz com que ela entre no cio, com que ela emprenhe, com que ela passe pela gestação, crie esse cordeiro, desmame, e você não dá uma atenção correta para que esse animal se recupere adequadamente para um próximo parto. Isso gera uma fraqueza no animal, vamos dizer assim, para ficar mais simples de entender. É aquele animal que não teve tempo de se recuperar adequadamente de uma gestação, de uma lactação, de uma verminose, de uma doença, e já é colocado na reprodução. O animal precisa estar bem fisiologicamente para entrar na reprodução. Ele precisa estar com todas as suas condições
metabólicas funcionando certinho para ele entrar em reprodução. Porque se a gente não respeitar isso, o que a gente vai ter? O animal pode entrar no cio, mas a gente vai ter cios com qualidade de óvulos menores, cios mais irregulares. Quando esses óvulos são de menor qualidade, a gente vai ter embriões de menor qualidade, a gente vai ter mais falha na implantação, mais perdas embrionárias. E isso, muitas vezes, o criador não vai perceber, porque uma perda embrionária no início da gestação, um embriãozinho, quando se perde, quando é absorvido, não aparece um aborto, você não vai ter uma coisa visual para ver o animal. É um animal que vai repetir cio e, às vezes, em períodos mais longos do que o normal. Ou seja, é aquela sua ovelha que não emprenha. Ela pode ter emprenhado, mas ela teve uma absorção embrionária, uma falha na implantação, e aí ela vai repetir o cio, às vezes num período mais longo do que o normal, e você entende que essa ovelha não emprenhou. O corpo da ovelha ele precisa de um intervalo fisiológico entre a lactação anterior e a próxima gestação. Ele precisa se recuperar de uma verminose para entrar em reprodução. Ela precisa estar em boas condições corporais para entrar na reprodução. Ela não pode estar muito magra, porque tudo isso vai influenciar na qualidade dos óvulos produzidos. E quando a gente não respeita isso, a gente destrói as taxas de reprodução. E a gente vai ter na nossa propriedade ovelhas que não emprenham. Então, o que precisa ser feito? Avaliar o histórico reprodutivo das matrizes. Manter na propriedade aquelas ovelhas que são melhores com questão de reprodução. Aquelas que entram no cio mais cedo, que dão cio mais vezes no ano, que sempre pegam cria, que não ficam repetindo cio. Essas a gente mantém. Aquelas que são um problema, a gente vai tirando do nosso rebanho, vai fazendo uma seleção para melhorar nossas taxas. Dar descanso reprodutivo para os animais, para as ovelhas. Se você cria ovelhas que não são estacionais, antes de colocar elas na monta, depois de elas serem desmamadas, ela precisa se recuperar, ela precisa estar bem, precisa estar em boas condições de saúde para que ela entre em reprodução. A gente não leva em conta dias após parto apenas, de quantos dias após o parto, quantos dias após o desmame eu posso colocar na monta. Não é só isso que a gente tem que avaliar, a gente tem que avaliar o estado do animal, como o animal está. Se eu tenho uma ovelha que desmamou, gorda, está bem, roliça, e eu coloco ela na reprodução, e ela está bem de saúde, eu coloco ela na reprodução, ela vai responder bem e ela tem chance de ter uma boa gestação depois disso. Se eu pego uma ovelha que no mesmo período da outra desmamou, só que ela está magra, ela passou por uma verminose, ela está mais fraca, eu não posso dizer que ela tem as mesmas condições da outra que está gorda para entrar na reprodução. Então não é uma conta que a gente faz apenas em dias após a gestação para entrar numa reprodução, dias após a lactação ou após o desmame para entrar em reprodução. Eu tenho que avaliar o animal para ver se ele tem condições de entrar em reprodução. E para isso, a gente tem que monitorar o score corporal dos animais antes de soltá-los com carneiro. O que é score corporal ou condição corporal? A gente faz uma avaliação nas ovelhas para ver o estado corporal dela, o próprio nome já diz. A gente vai ver se elas estão gordas, se elas estão magras. Se estiverem muito gordas, a gente tem que emagrecer. Se estiverem muito magras, a gente tem que engordar. Ela tem que estar coberta, ter uma cobertura de carne e de gordura. Existe uma tabela que a gente segue, que é simples, quando você aprende a fazer, que vai de 1 a 5, onde você faz uma avaliação desses animais e aí você considera que esse animal está apto para entrar para reprodução ou não. Se ela estiver ali na faixa de 3, 3,5, 4, ela está boa para entrar na reprodução. Acima disso, ela tem que emagrecer, abaixo disso, ela tem que engordar. Causa número 3, estresse ambiental. Isso aqui é uma coisa invisível, mas que afeta diretamente a reprodução. É um problema muito sério para a reprodução. Às vezes você olha e parece que está tudo normal. Teu pasto está verde, teu ambiente está correto, você tem sombra, tem água, os animais estão comendo bem, mas a rotina da criação está cheia de estresse, está cheia de momentos estressantes. Troca de lote constante, mistura de animais constantemente, trazendo animais novos para cá e levando animais daqui para lá, fazendo essa troca entre lotes. Caminhadas muito longas até o coxo, o pasto fica longe da água, os animais têm que caminhar muito para tomar água. Falta de abrigo, às vezes, no pasto, contra o vento, contra a chuva, contra o barro, contra o sol excessivo. Manejo bruto, gritaria no mexer com os animais, laçar a ovelha, gritar, correr, pular em cima, são manejos que assustam os animais. Tudo isso vai elevar, vai aumentar a produção de cortisol, que é um hormônio que responde ao estresse. Tanto a gente como os animais produzimos esse hormônio. E o cortisol elevado é inimigo da reprodução. Produziu o cortisol, aumentou o estresse na ovelha, taxa de reprodução vai lá para baixo. Cortisol inibe a ovulação, derruba as taxas de prenhez, aumenta a absorção embrionária e com isso o que acontece? Essa ovelha não emprenha. Você não está dando condições para que ela tenha uma reprodução adequada.
A ovelha, ela esconde sinais quando ela está doente, mas ela sente muito estresse, ela sente os sinais da doença e ela sente muito estresse. O estresse afeta diretamente o corpo da ovelha. É um animal que é extremamente estressado, porque ela está sempre em fuga de predadores, em fuga de alguma coisa que possa fazer mal a ela. Por isso, qualquer manejo brusco eleva a produção de cortisol e derruba a taxa de reprodução. Então, o que a gente deve fazer para diminuir esse problema nas ovelhas? Evitar ficar trocando de animal de lote durante a época de reprodução. Na época de reprodução, o animal vai ficar ali, as fêmeas vão ficar ali com o macho, sem ficar fazendo aquele manejo de muda a fêmea para cá, muda macho para lá, fazendo aquele manejo de troca-troca nos lotes. Reduzir distância entre pasto e água, entre o abrigo e o pasto, o que for possível, mas onde os animais forem pastar, ter água fresca, ter um local para se abrigar. Dentro do barracão que esses animais ficam presos, ter água à vontade para esses animais. Animal que vai para o pasto, ter sombra para se proteger do sol. Quando for fazer manejo com os animais, manejar nas horas mais frescas do dia com calma, sem brutalidade, sem gritaria. E animais que ficam a pasto ter aquela área de descanso, aquela área com sombra, com água, sem lama, sem umidade, piso seco, para os animais poderem ficar à vontade. A reprodução é complexa, ela é uma somatória entre ambiente, fisiologia do animal, ou seja, parte hormonal, o tempo, mais horas de luz, menos horas de luz. E se você não leva em conta todos esses detalhes, seu rebanho não vai responder com reprodução. Aí você vai ter baixas taxas de reprodução, ovelhas que não emprenham. E muitas vezes você acha que o problema está no seu carneiro, que o problema está nas ovelhas. As ovelhas não estão dando cio, não estão respondendo, deve ter algum problema naquela ovelha, deve ter algum problema com aquele carneiro. Muitas vezes você não está dando condições para que os animais respondam e tenham uma reprodução correta. Se as suas matrizes não estão emprenhando, seu carneiro tem qualidade, foi feito um andrológico, está tudo certo, não foi detectado nenhum problema de saúde nesses animais, comece a olhar além do óbvio. Comece a ver outros sinais de que alguma coisa pode estar acontecendo que está impedindo essa boa reprodução no seu rebanho. Nem tudo se resolve com comida, nem tudo se resolve com vermífugo. Manejo é fundamental. Muitas vezes o problema está no seu manejo, muitas vezes o problema está no ambiente onde esses animais vivem, no tempo que você não deu para esses animais se recuperarem. Se esse vídeo fez sentido para você, conta aqui para mim, aqui embaixo, qual dessas causas que eu falei aqui que você não sabia, que você nunca tinha parado para pensar. E compartilha com aquele amigo criador que vive dizendo que as ovelhas dele não emprenham, que o carneiro dele não presta. Até o próximo Minuto da Ovelha e bora criar com qualidade.